Que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Narra Mateus, em seu Evangelho, no capítulo 5, no versículo de 13 a 16, uma passagem de Jesus. E Jesus, nós sempre sabemos que ele sempre buscou, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, elementos da natureza para nos ensinar. Por que nós falamos para nos ensinar? Porque muitas vezes nós até brincamos, fala assim, Jesus dizia por parábola, naquela época, para aquele povo. Mas quem era aquele povo? Será que não era nós que estávamos lá? Eu tenho uma grande chance de ter lá, porque até agora não aprendi direito as parábolas dele. Então, estou tendo que repetir, estudar, falar, para aprender. Já se passaram 2000 e poucos anos, ainda temos dificuldades em compreender os ensinamentos de Jesus. E hoje nós falamos assim, mas era para aquele povo. Assim fosse, né? Que bom seria, nós já saberíamos todas as parábolas. Nós lemos a parábola tão pequena, tão curta, e o nosso entendimento mais curto ainda. E diz Mateus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim de um candeeiro, onde ela brilhe para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Eu não vou adentrar a luz do mundo, vou ficar só no sal da terra, já é o suficiente para nós. Nós sabemos, o sal, puxando pelo lado terreno nosso aqui, material, ele tem várias propriedades e várias utilidades para nós. Tanto é, desde a nossa origem dentro do nosso corpo, dessa matéria aqui, existem vários tipos de sais. Para quem estuda o solo, veja os sais que existem no solo, nas frutas, nos alimentos. Então o sal ele tem uma amplitude muito grande. Mas antes de entrar nisso daí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém daqui gosta de picanha? Pelo jeito, né? Gosta, né? Todo mundo, eu também. Picanha é gostosa, né? Não é saborosa, não é uma delícia? Muito bem. Quando vocês vão comer picanha, vocês só fatiam e colocam na churrasqueira? Põe sal, né? Por quê? Nós dissemos que o sabor, que a picanha tem um sabor delicioso, não tem? Mas sem o sal ela tem aquele mesmo sabor delicioso? E muitas vezes nós jogamos tantos confetes na picanha, e aquele punhadinho de sal, aquele pacotinho, aquela vasilhinha com sal que guardamos embaixo da pia, perto da churrasqueira, que às vezes fica um bom tempo lá, porque está meio duro de comer picanha hoje, né? Está muito caro. Nós desprezamos o sal. Então veja a importância do sal. Por mais que nós, quando vamos elaborar um alimento, manipular um alimento, podemos pôr dezenas de tipos de temperos. Ele fica bom sem o sal? Não, né? Então, aí está a prova, a importância. Por isso que Jesus, com a sua sabedoria, ele buscou sempre elementos simples da natureza. E essa é uma das grandes essências da doutrina espírita, a simplicidade. E hoje, como disse, que eu vou abordar dois temas, que é o sabor e a conserva, essas duas funções do sal. Vamos olhar um pouquinho mais agora para o lado divino. Nossa vida está saborizada? Nós sentimos sabor na nossa vida ou não? Quantas vezes no nosso dia a dia, quantos dias que recebemos gratuitamente de Deus, nós chegamos e falamos: nossa, mas eu já perdi até o prazer na minha vida. Hoje eu já nem sei mais, eu sinceramente estou tão sem vontade da vida, são as coisas. Vamos lembrar dessa passagem, porque Jesus disse: se o sal não servir para mais nada, ele é insípido,
joga fora para os homens pisoteados. Assim é a nossa vida. Se a nossa vida não tiver um sabor, principalmente nós que somos adeptos, acreditamos na nossa imortalidade, na doutrina espírita, que tudo que nos ensina, uma vida sem sabor é um sal insípido. O que nós vamos fazer na nossa vida sem sabor? Pelo contrário, temos que aproveitar a cada dia, a cada oportunidade, a cada momento de tudo que estamos recebendo. Hoje nós estamos aqui bem, estamos saudáveis, estamos andando, falando, ouvindo, enxergando tudo que precisa. E muitas vezes nós chegamos desanimados, com aquela vida sem sabor. E é isso que quando Jesus, ele faz nos refletir, porque essa parábola aqui, eu já estudei várias, mas essa foi uma das que mais me tocou, me aprofundou. Porque tem muitas coisas embutidas na nossa vida que nós não damos valores. Porque nós queremos as coisas imediatas, coisas fáceis para nós. Quer começar a saborizar um pouco mais a vida? Faça o que a Márcia disse agora há pouco aqui. Eu fico muito feliz quando eu chego numa casa espírita, estou esperando para iniciar uma palestra ou qualquer outra, só mesmo assistir uma palestra, e a casa dá esses informes. Vamos começar o curso de quarta-feira, vamos começar o curso de quinta. Então veja quantas oportunidades que temos aqui, que a casa oferece, e nós buscarmos esse recurso para colocarmos mais sabor na nossa vida, para aprendermos um pouco mais. Pode ver como é gostoso quando nós fazemos algo que não fazíamos, que nunca tínhamos feito, e a gente faz, consegue aquilo, fala que gostoso, eu consegui fazer isso daqui. Principalmente quem gosta de cozinhar, pega uma receita. Eu sou adepto, um dos meus hobbies é cozinha, deu tamanho, não precisa falar nada. Mas eu gosto muito de cozinhar. Quando você descobre algo novo, você vai buscar aquilo, você desenvolve muitas vezes, você cria aquilo. Isso é interessante, é mais uma coisa nova em nossa vida. Assim é no nosso trabalho, assim tem que ser no nosso lar com a nossa família. Temos sabores entre nós, que convivemos embaixo do mesmo teto. Porque se acabar um sabor da nossa vida dentro do nosso lar, fica difícil a nossa caminhada. E muitas vezes nós deixamos se perder esse sabor por acomodismo nosso. Daí quando diz aqui no final, joga fora o sal para os homens pisoteá-lo, mas o que Jesus quis dizer ali? Para as pessoas que convivem conosco, muitas vezes nós vamos ficar só seguindo o que as pessoas falam, nós não vamos ter as nossas ações, porque já perdemos o sabor da vida. Hoje, principalmente quanto jovens vemos aí, principalmente os jovens, eles têm que estar com sabor enorme pela vida. Daqui a pouco estão encarando faculdade, novos desafios, novos trabalhos. Olha quantas coisas estão surgindo aí de novidade, que tudo que vem junto é a ciência, a tecnologia, cada dia uma coisa nova. Se nós não tivermos o sabor pela vida, esse sabor de viver, daquele despertar, a cada dia valorizarmos tudo que temos, porque temos tanta coisa. Olhe quantas coisas temos de bom no nosso dia a dia, e muitas vezes nós deixamos passar desapercebido. E pelo contrário, nós criticamos, nós achamos que aquilo ali é normal. É normal? É, para quando nós temos, fique sem beber água, fique retido num local 3 horas, e fique sem beber água, já sentimos uma falta enorme. E quando nós temos disponível, nós falamos, vamos tomar água, pega lá uma água. Assim é com tudo na nossa vida. Por isso que quando chegam alguns momentos difíceis na nossa vida, alguma enfermidade, algum outro caminho que nos pega, nós falamos que está difícil as coisas. Porque quando é para nós estarmos estruturando, nós damos sabor, como eu disse a Márcia, aprende, não só para trabalhar aqui na casa, mas para colocar em prática no meu dia a dia, para o meu bem, que quanto mais
coisas melhores e boas eu fizer, o primeiro beneficiado sou eu. Sou eu o primeiro beneficiado, porque sou eu que estou fazendo. Muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo fala, mas eu não vou fazer isso porque eu vou fazer isso e no fim fulano, ciclano, todo mundo vai levar vantagem nisso daqui. Pelo contrário, quando eu faço e for favorecer alguém, sou eu o primeiro favorecido, porque foi eu que dei o primeiro passo, foi eu que elaborei. Então veja quantas oportunidades que nos é concedido no nosso dia a dia, e nós não nos atentamos com tudo isso que temos em nossa mão. Aí a dificuldade, aí como que vai indo, que nós vamos perdendo muitas vezes os sabores da vida. Muitas vezes fazemos um castelo enorme na nossa vida, mas é uma bolha, daqui a pouco ela fura. Por quê? Nós não estamos empregando todo o conhecimento nosso, todo o discernimento necessário ali, de fazermos com o pé no chão, com aquela certeza que nós temos que fazer. E assim sucessivamente nós vamos cabalhando na nossa vida, cambaleando. Por quê? Porque nós não nos atentamos nas coisas de tudo de bom que nós temos na nossa vida. Por isso que muitas vezes, como se diz, é dado um puxãozinho de tapete para que dê aquela balançada para a gente despertar. Porque senão, muitas vezes nós temos que deixar nossa vida, nós queremos viver, esses tempinhos atrás, de passar um período de carnaval. Muitas pessoas pensam que a nossa vida é um carnaval, os 365 dias do ano, seria só festa, e não é assim nossa vida. Nós estamos num planeta de provas e expiações, isso é fato. Os espíritos dizem isso. Então, ou estamos expiando algo do passado, ou estamos buscando novas provas de ajuste, é fato. Quando Jesus disse, um dia todos vós serão deuses, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Eu fiz uma palestra ontem e usei essa frase lá. Será que Jesus falou brincando? Ou ele só quis deixar uma mensagenzinha para nos alegrar? Não. Ele falou com a sua sapiência, com a sua sabedoria, falando para nós, um dia todos vós serão deuses. Olha que maravilha! Como eu disse, há 2000 anos, quando ele falou isso, eu estava lá sentado no monte lá, no Sermão do Monte lá, e não entendi. E até hoje estou aqui, patinando. Salga tem hora demais, tem hora que tira todo o sal, e fica assim buscando o ajuste na caminhada. Mas eu sei que um dia eu vou chegar, ter esse equilíbrio 100%. E outra propriedade que eu queria chamar a atenção do elemento do sal, de sua função, é a parte de conservar. Até parece que fala assim, mas não é tua mesmo que só vai falar de comida, né? Porque qual ano que ele vai conservar? Quem não gosta de bacalhau? Quem não gosta do camarão? Quem que não gosta de uma carne seca? Tá aí, o sal, qual que é a função dele no alimento? De conserva. Assim, é o sal divino na nossa vida. Esse sal conservador, temos que aplicá-lo no nosso dia a dia, principalmente nos nossos dias de hoje. Olha quantas informações estão chegando a nós, diariamente, informações. E tem um monte de barco furado, vai naufragar. Então aí que nós temos que tomar muito cuidado, porque como Jesus nos ensinou os seus princípios, que são os verdadeiros, como que nós vamos conservar esse princípio? Como que nós vamos aplicar esse sal conservador? Muitas vezes hoje nós vemos cada coisa aí que é um absurdo, e o pessoal vai comungar. Todo mundo concorda nas redes sociais, a joinha, pessoa que nós nunca vimos falou. Mas quando nós puxamos para as coisas divinas, mas não é bem assim. Não é assim também, porque Deus sabe como que é, Ele é um Pai de amor e bondade.
Mas as coisas terrenas nós levamos seriamente. Outro dia eu estava conversando com a minha filha. Falei, ela, porque eu estava aqui vendo uma influenciadora. Falei, cuidado com as influenciadoras. Olha o nome, influenciadora. Ela nem sabe que você existe. Você é simplesmente mais um lá no número de participantes dela. Então, cuidado, porque muitas vezes essas pessoas vão nos influenciar, mas pela ruína. Porque na hora que a coisa pegar, falei para ela, você só vai correr atrás de 2 pessoas encarnadas que você vai buscar ajuda. Sou eu e sua mãe. Porque os demais, vá lá com a influenciadora lá, me ajuda agora. Eu nem responder para você, vai. Certo? E ainda vão tirar sarro de você conforme que você está lá. Então, cuidado. Que ainda hoje eu estava vendo uma matéria que eu recebi num grupo nosso, espíritas, lá na Bahia, entrando com um processo no Ministério Público, alegando o racismo de Kardec. Gente, espíritas, entrando, porque está lá no livro dos Espíritos, uma frase que Kardec colocou, é frase de racismo. Olha, quanta coisa. Eu falei, só queria ter uma oportunidade com essa pessoa, só ia falar para ela assim, falar, não me leve a mal, mas estude primeiro, depois você vai entender. Primeiro vamos estudar. Olha, quando foi, há 165 anos de Kardec, o linguajar, aquilo teve tradução. Kardec escreveu tudo em francês, ele teve a tradução para o português. Então, veja quantas coisas. Estão alegando coisa para Kardec, alguma vez ele nem disse aquilo, ele nem falou aquilo, como que é para Jesus, que um monte de gente fala, Jesus falou isso, e mentira, falou nada. Pessoas ficam inventando, porque é isso que nós temos que tomar cuidado, senão nós não seremos um sal conservador. Os livros da codificação espírita foram todos ditados pelos espíritos, através de Kardec e outros médiuns que foram elaborados. Kardec codificou, codificou tudo, o documento que ele recebeu. E essas pessoas se titulando como espírita, e ficam aí nas redes sociais, e ficam falando um monte de coisa. Outro dia eu vi pessoas que eu conheço, mais próximas, estava lá no grupo, lá colocando, eu não me manifesto em rede social. Tenho Facebook, mas não muda nada, porque eu não acesso nada. Não sou contra. Podem utilizar, cada um tem o seu discernimento. Cada um sabe o que posta, o que fala, o que comenta. Isso é de cada um. Então, fica livre isso daí. Mas, a gente vê cada comentário que jamais é para sair da boca de uma pessoa que se titula espírita. Não que o espírita seja perfeito, pelo contrário. Muitas vezes nós espíritas somos os maiores devedores. Por isso que estamos entrando antes na lida de ajuste. Não é porque, muitas vezes, porque os espíritas, outro dia eu ouvi falar também que os espíritas, a maioria dos espíritas tem curso mais, escolaridade mais avançada. Pouco importa. O que nos rege, o que nos comanda, se chama moral. É isso que nos rege, que nos comanda. Não é nível de escolaridade. Sábado à noite, eu estava lá vendo um documentário lá, de 4 pessoas que conviveu com Chico Xavier, narrando tudo como que era o Chico no dia a dia, aquele nos bastidores do Chico que nós não sabíamos. É até emocionante ouvir as pessoas narrando o que o Chico fazia, o que o Chico falava. E na rede social, quem que já não viu? Já viu o pessoal chamando ele de velho gagá, que ele não era kardecista, que Chico não era espírita, Chico, ele só vivia mais para o outro lado, inventando história. Mas, gente, olha aqui, primeira coisa, se você se titula espírita, você tem que ter um pouquinho de indulgência. Se você tiver um pouquinho de indulgência, você já não fala uma besteira dessa. O que um homem daquele que dedicou a vida dele para trabalhar em prol do espiritismo, mostrando, comprovando, sendo humilhado, sendo chacoteado,
um monte de coisa contra ele, aquele homem trabalhando, se doando, como disse, trabalhava das 7 às 5, saía dali e ia na casa espírita, que era perto, trabalhava até 4 horas da manhã. E ainda quando acabava o trabalho, ele convidava as pessoas que estavam ali no fim, vamos lá em casa, tem um bolinho, a gente toma um café. Até 5 horas da manhã, ele dormia das 5 às 6 para levantar e trabalhar às 7. Quantos de nós não falamos muitas vezes, como eu queria ser um Chico Xavier? Nós não aguentava um dia de Chico Xavier, nós já espanava. Falava, pelo amor de Deus, volta o Juca mesmo, porque o Chico estou por fora, não dá mais. Por quê? A gente via a doação de uma pessoa daquela, que levou uma vida sozinho, com tantas pessoas do lado, trabalhando, mas uma vida íntima sozinha. Porque ele era um sal que conservou os ensinamentos do Cristo. Ele aplicou esse sal da terra. Ele foi ser uma pessoa que conservou os bons princípios. E é isso que nós temos que fazer. Conservar os nossos bons princípios. Os bons pensamentos, as boas palavras, as boas conversas. Isso sim. Não esse modismo que começam a querer impor, que não estão. É diferente uma filosofia, quando eu tenho uma filosofia de vida, minha filosofia de vida é essa. Agora, uma filosofia, quando ela quer ser imposta, porque o certo é assim, aonde está escrito que é o certo. Quando nós falamos com os ensinamentos de Jesus, não está certo. Agora, uma pessoa que nós nem conhecemos pessoalmente, como é essa pessoa na vida, no particular dela? Como que ela age no íntimo dela? Na frente de câmera é fácil, as pessoas são todas bonitas, lindas, falam, sorriem, são boas, dão cada exemplo de moralidade. Mas e depois, a hora que apaga aquela luzinha lá, como que ele é no tete-a-tete ali, no dia a dia ali, com as pessoas? É a mesma pessoa? Então é isso que nós temos que ter. Buscar sempre os ensinamentos. Jesus, porque está lá no livro dos Espíritos, na pergunta 625, modelo e guia. Quando Kardec perguntou, um exemplo a seguir, os Espíritos responderam, vida de Jesus, modelo e guia. Muitas vezes nós falamos, por que modelo e guia? Modelo é um exemplo de ser, de conduta, de moral. E guia, por que guia? É o único guia confiável nosso para seguirmos. Não existe um guia encarnado que nós falamos assim, eu vou seguir aquela pessoa, porque aquela pessoa é um guia na minha vida. Não serve de guia. Sabe por quê? Porque ainda é um espírito que não percorreu todo o caminho que tem que percorrer. Jesus sim, Jesus já percorreu todo o caminho. Então ele sabe ensinar os caminhos que temos que percorrer. Porque muitas vezes, como eu disse dos influenciadores, devemos ser assim, vá seguir no caminho dessa turma. É rapidinho, ali na frente você já vê já o que acontece já. Jesus sim é o único guia nosso. E é aí que nós temos que conservar os seus ensinamentos. É aí que nós temos que conservar esse guia. Por mais que tenham pessoas com outras ideologias, eu já vi falar também de Jesus, que não era aquilo, que é tudo mentira, era uma farsa. Hoje também vi uma frase, reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Agora, se você está dizendo que isso é correto, que você é uma árvore boa, vamos aguardar, ele vai ter que mostrar o fruto. Porque uma árvore só para sombra, ela tem sua necessidade. Mas a árvore boa é a árvore de fruto. Não é assim? Jesus, quando falou da figueira, parábola da figueira, está lá. Como eu disse, ele buscou todos os elementos da natureza para vir mostrando para nós, veja isso, compare isso, veja aquilo, Então, assim, então por isso que ele é um modelo e guia a seguir. E essa passagem, quando Jesus narrou não, Jesus disse lá no Sermão do Monte, quem narrou foi Mateus, exatamente sobre isso, que esse sal, que nós tenhamos bons olhos em cima dele, como todas as outras parábolas,
Vamos aprofundar cada vez mais um pouco, refletir mais um pouco sobre elas, porque ali tem muitas coisas para tirarmos do nosso dia a dia. Muitas vezes lemos, achamos bonita, contemplamos, até compartilhamos com alguém num zap, falamos, olha que bonito, veja que gostoso, que legal. Tudo isso é perfeito, mas nada como quando refletimos e buscamos colocar no nosso dia a dia. Esse é o porto mais seguro que tem, porque a origem dele é segura. O guia que nos ensinou é um guia seguro. Se nós fôssemos fazer uma viagem, vamos fazer um tour esse final de semana, nós vamos adentrar no meio de uma floresta, legal? Todo mundo combinado? Vamos. Domingo, 8 horas da manhã, lá em tal floresta, lá numa mata, nós vamos entrar conhecer, ok? Chega lá, estamos aguardando quem? O guia. Chega o guia lá e nos diz, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo em ordem, animado? Sim. Vamos adentrar. Pessoal, só queria falar uma coisa para vocês. Eu concluí ontem meu curso de guia pela internet, eu nunca adentrei nessa mata, mas a gente vai lá com o GPS, né? Vamos dando um jeitinho, a gente vai se achando lá o caminho. Nós seguiríamos esse guia? Claro que não, né? Por quê? Ele já passou pelos caminhos onde vamos passar? Não. Assim é Jesus na nossa vida. Ele sim é um guia confiável. Os demais são encarnados como nós e temos algo a aprender. Por isso que nós temos que seguir Jesus, porque ele já percorreu caminhos que nós ainda nem imaginamos ter percorrido e ainda que nós vamos percorrer. Então, por isso que precisamos sempre de um guia confiável. E esse guia confiável, ele é único, se chama Jesus. Então, encerrando, queria mais uma vez agradecer a dona Neuza e toda a diretoria da casa, quando me convida, me dá essa oportunidade bendita de estar aqui também junto com vocês, aprendendo um pouco mais, estudando um pouco mais, aprendendo, porque também sou um espírito imperfeito ainda, de terceira ordem, que estou na minha caminhada, estou procurando trabalhar, aprender, estudar, é esse o caminho. E o meu guia, como eu disse, meu guia que eu busco segui-lo, mas muitas vezes é difícil, ainda bem que ele compreende, senão eu já tinha dado uns par de cascudo em mim, mas é e sempre será Jesus. Com amor e a paz dele, permaneça conosco, o auxílio e amparo dos nossos amigos espirituais, permaneça conosco no decorrer dessa semana. Que assim seja.